Nós vamos trazer agora os detalhes de um levantamento sobre as redes sociais dos nomes de presidenciáveis mais competitivos. O pré-candidato e senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, supera o presidente Lula no crescimento de seguidores nas redes sociais entre janeiro de 25 e janeiro agora de 26, tanto em número absoluto quanto em termos proporcionais. Pois é, esses dados, gente, expõem maior capacidade de crescimento do bolsonarismo na arena digital. E esse levantamento foi realizado pela consultoria BITS, a pedido de o jornal O Tempo em Brasília, e analisou aí a evolução das bases de seguidores dos presidenciáveis no Instagram, no TikTok, no YouTube e também no X. O estudo considera indicadores de crescimento de seguidores ao longo de um intervalo de 1 ano, portanto. Pois é, quando comparados os nomes do presidente Lula e de Flávio Bolsonaro, o senador leva vantagem aí. O filho do ex-presidente, ele ganhou 4,9 milhões de seguidores em 25. O maior crescimento entre os nomes avaliados, o que representa uma alta de 40%. Já Lula somou 3,2 milhões de novos seguidores, mas apresentou um crescimento proporcional menor, ficou aí em torno de 9,7%. Pois é, no entanto, mesmo com esse crescimento de Flávio Bolsonaro, o Lula ainda tem mais seguidores. O presidente acumula 37,2 milhões contra 17,4 milhões do senador, mesmo com o ritmo de crescimento mais acelerado do filho do ex-presidente. Lula só fica atrás em número total de seguidores quando comparado aí diretamente a Jair Bolsonaro, que supera Lula por dezenas de milhões de seguidores. Pois é, além de Flávio e Lula, esse levantamento mostra ainda que o governador de Goiás, que é o Ronaldo Caiado, do União Brasil, foi presidenciável com o maior crescimento proporcional no período analisado. Quer dizer, o que mais cresceu, né? Ele ampliou a base dele em 60,4% e ganhou 1,6 milhão de seguidores. Pois é, e na sequência, André, aparece o governador do Paraná, que é o Ratinho Júnior do PSD, né, com um crescimento proporcional semelhante ali ao de Caiado, 60,2, e ganhou aí 970, com ganho, né, de 970 mil seguidores. Já o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema do Partido Novo, ganhou 905 mil seguidores, o que equivale aí a 30%, portanto, 30,9%, né, e ele ocupa a 4ª posição nesse ranking proporcional. Olha só, a gente tem na tela ali, inclusive, os números absolutos, né? Quem ganhou mais seguidores no total? Flávio Bolsonaro, portanto, foi o que mais ganhou seguidores, com um crescimento ali de 40%. Ele que tem 4.988.867 seguidores. E na sequência vem Lula, que teve um crescimento de 9,7%, tem 3.283.528 seguidores. Depois Ronaldo Caiado, que teve um crescimento de 60,4%, ele tem 1.696.143 seguidores. E Tarcísio de Freitas, que teve um crescimento de 19,1%, tem 1.766.166 seguidores. Já o Ratinho Júnior aparece ali com um crescimento de 60,2%. Ele tem seguidores 970.420, Romeu Zema de Minas Gerais, crescimento de 30,9%, tem 905.915 seguidores, e Eduardo Leite, com crescimento de 8,4%, tem 201.079 seguidores. E ali do outro lado, a gente separou o crescimento em percentual, né? Quem que cresceu mais proporcionalmente. Portanto, aparece ali, né? Tá na ordem que a gente colocou, deixamos ali. Ronaldo Caiado, 60,4% de crescimento. Ratinho Júnior, 60,2%. Flávio Bolsonaro, 40%. Romeu Zema, 30,9%. Tarcísio de Freitas, 19,1%. Lula, 9,7%. E Eduardo Leite, portanto, com 8,4% pontos percentuais de crescimento, André. É isso aí. E para nos ajudar a entender esses números, né, nós convidamos para conversar aqui com a gente o diretor técnico da BITS, responsável pela pesquisa, é o André Heller, meu xará. André, muito bem-vindo, obrigado por aceitar aqui o nosso convite para contar para a gente os detalhes da pesquisa. Obrigado, viu? É isso aí, olha, gente, então, esse estudo analisou, né, apenas... Acho que agora ele está ouvindo a gente, Será sim. que ele está ouvindo agora? Sim. Oi, André, boa noite, você nos ouve agora?
Tô mesmo. Tá ótimo. A gente quer começar aqui, né? Em primeiro lugar, te dando boa noite e perguntar se esse estudo analisou apenas os números de seguidores ou também levou em conta métricas de engajamento, como curtidas, comentários e compartilhamentos. A gente, nesse estudo específico, a gente está considerando só os seguidores, mas a gente já vem acompanhando há muito tempo também as métricas de engajamento. E na prática, os candidatos que crescem mais, em geral, também são os que vêm tendo dados melhores, mais consistentes. E a gente também verifica que ao longo do processo eleitoral, especialmente no ano eleitoral, quem cresce, ganha mais seguidores, em geral tem um aumento do número de votos. A gente não consegue, evidentemente, cravar que quem tem mais seguidores vai ganhar a eleição, né? Até porque tem um arrasto muito grande, que às vezes alguém que você seguiu em outra eleição, alguém que você gostava e agora não quer dizer que você vai votar nessa pessoa, mas os crescimentos são muito relevantes, tanto o crescimento de engajamento quanto o crescimento de número de seguidores, em geral indicam que as pessoas estão prestando mais atenção naquele candidato e cogitando votar nele. Agora, André, boa noite para você. Outro ponto que eu queria entender um pouco desse levantamento, né? Como que vocês fizeram para lidar com essa questão de possibilidade de perfis inativos, aqueles duplicados também, ou mesmo aqueles robôs nas bases analisadas, hein? Em geral, a gente não dá tanta atenção para isso, não que não sejam relevantes, mas que tem limpas frequentes, ou pelo menos a cada período de tempo das próprias redes. De fato, a gente já viu isso acontecer nas redes da Meta, que acabam limitando bastante a atuação disso. E, em geral, se tiver um volume muito grande de robôs, a gente vai conceber pelas outras métricas. Então, por exemplo, de não ter tanto engajamento. Isso não quer dizer que não tenha, né? Em geral vai ter um pouco ali de comportamentos que são comportamentos típicos de robô, mas é muito difícil que algum dos candidatos se destaque demais em relação aos outros com isso. Na prática, no dia a dia, quando tem algum destaque desse, fica muito evidente. E nos políticos, a gente acompanha os próprios posts, os comentários, para poder ver algum sinal de comportamento não autêntico, né? E não é tão comum assim, ou pelo menos não é tão comum que isso altere de forma relevante os números, tá? Acontece para todo mundo, mas nunca de forma a conseguir capturar completamente a percepção das redes. Olá, André, boa noite. Você disse agora há pouco que não dá para dizer que quem tem mais seguidores vai necessariamente ganhar a eleição, mas a gente já viu as redes sociais como um fenômeno em eleições, sendo usada amplamente por candidatos, mais especificamente por candidatos da direita nas últimas eleições e moldando, inclusive, ali o discurso que era passado. Na sua avaliação, como alguém que trabalha, faz essas análises dessa presença nas redes sociais, como que deve ser o peso desse debate nas redes sociais nas eleições? Na sua avaliação, vai ser, nesse ano de 2026, vai ser um peso semelhante ao das eleições, por exemplo, de 2022, ou deve ser um pouco diferente? Na prática, a gente viu que foi bem crescente, né, esse peso nas últimas eleições. Desde 2014 já tinha alguma coisa sinalizando ali de que tinha um impacto, mas lá nos Estados Unidos ficou muito claro em 2016, na eleição de 2016, mas em 2018 aqui no Brasil já foi realmente arrasador. Assim, o peso que as redes sociais teve nas eleições de 2018 foi o peso de levar um candidato que quase não tinha tempo de TV, que era o caso do candidato Jair Bolsonaro, arrastado mesmo, né? Por causa das redes sociais, da atuação dele nas redes sociais, ele foi para o segundo turno, obviamente teve uma cobertura relevante da imprensa também, mas nas redes sociais ele tinha mais capacidade de controlar o discurso, assim como numa campanha de propaganda eleitoral gratuita ele teria. E isso foi o suficiente para levá-lo para o segundo turno e para ele ganhar a eleição. Isso voltou muito forte em 2022, que era uma eleição em que o Bolsonaro ainda tinha bastante força nas redes sociais
Mas a gente viu um crescimento da esquerda, e mais do que isso, um crescimento da esquerda já com o presidente Lula, e mais do que isso, deu para perceber que em 2022 também, em algum momento em que a cobertura era muito negativa para o presidente Bolsonaro, em que parecia que ele estava muito enfraquecido, ele tinha uma aprovação baixa, ele tinha uma rejeição muito alta, ainda assim nas redes sociais, a força dele nas redes sociais conseguiu garantir ali um ímpeto ali da campanha para chegar muito perto e para a gente ter uma eleição mais disputada do que nunca. A nossa projeção é que para 2026 essa força das redes sociais aumente ainda mais. Tanto porque as pessoas estão cada vez mais ligadas em redes sociais, né? Então o brasileiro gasta mais tempo nas redes sociais, e principalmente hoje nas redes sociais da Meta, no Facebook e no Instagram, e também no TikTok, né? Que é uma rede social chinesa que já está fazendo bastante sucesso. E evidentemente ainda tem ali aquele poder da militância. Ali na rede social você consegue falar de forma mais direta com o público e de forma mais, inclusive, seccionada, né? Tipo, você consegue ter uma mensagem para as mulheres, uma mensagem para as pessoas mais pobres, uma mensagem para homens, idosos. Dá para fazer isso de forma um pouco mais fácil nas redes sociais do que numa campanha de TV, por exemplo. Ele fica ali o tempo inteiro, então tipo, é um conteúdo que fica on demand do usuário, você não precisa ligar no horário da TV. Então a tendência é realmente que... E as pessoas estão mais militantes nas redes mesmo, né? Tipo, na prática, as pessoas entenderam que as redes sociais definem a eleição e elas vão para as redes sociais brigar por causa do candidato delas. Vão fazer militância de fato pelo candidato delas. E isso já está muito fortalecido, como a gente viu aí por esses resultados. O crescimento do Flávio Bolsonaro, ele é um indicativo, primeiro que já vinha tendo esse crescimento antes da confirmação da indicação dele. Eu tenho certeza que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha esses dados dos crescimentos de seguidores do Flávio Bolsonaro e já percebia esse potencial de crescimento dele. E além disso, depois dessa indicação, você vê que a direita mais bolsonarista vai abraçando o Flávio Bolsonaro, impulsionando ainda mais esse crescimento. Então, isso aí é realmente um sinal de que a direita continua confiando muito e confia cada vez mais nas redes sociais, até porque a direita tem essa desconfiança, especialmente a direita bolsonarista, tem essa desconfiança dos meios de comunicação tradicional, E obviamente a esquerda também entendeu já, especialmente de um ano para cá, com a mudança da comunicação do governo Lula, com a entrada do ministro Sidónio Palmeira, a esquerda entendeu que precisa também disputar as redes sociais. Eles já ganharam um pouco de terreno ali em 2022, mas eles perceberam que eles precisam ganhar mais terreno para garantir uma reeleição agora. Agora, André, a gente está vendo esse crescimento expressivo aí de Flávio Bolsonaro, como você bem colocou, mas o atual presidente Lula, ele ainda mantém a maior base total de seguidores, né? Na prática, na sua avaliação, o que acaba pesando mais ali, hein? Essa base consolidada, no caso do presidente Lula, ou esse ritmo acelerado de crescimento de Flávio Bolsonaro? Para o caso do presidente Lula, o crescimento nem é tão mais possível, porque de fato ele já arrasta boa parte do eleitorado dele. Boa parte das pessoas que vai votar no Lula, quase todo mundo que vai votar no Lula, se não todo mundo, já segue o Lula nas redes sociais. Então é improvável, ele já está num nível de base ali de redes sociais que é improvável que ele cresça tanto, que ele cresça muito. Ele ainda precisa crescer algumas coisas, ele precisa crescer sobre um eleitorado mais de centro, evidentemente, mas é improvável que ele cresça demais. E ele acaba contando um pouco mais com o fato de estar no cargo. Em geral, as pessoas que são os incumbentes, né, a pessoa que está no cargo indo para a reeleição, ele depende um pouco menos das redes sociais do que a pessoa que está chegando. E no caso do Flávio Bolsonaro, especialmente de quem sai um pouco mais de baixo, esses crescimentos muito relevantes acabam sendo indicativos de que a candidatura está tomando corpo. Outras pessoas, por exemplo, se fosse o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro de novo disputando,
provavelmente ele não teria um crescimento muito relevante de seguidores, porque ele também já tem, assim como o presidente Lula, ele também já tem uma base muito consolidada. E aí a gente precisaria olhar para outros dados, como os dados de engajamento, como a militância no entorno, mas para candidatos novos e que não são nacionalizados, esse crescimento ainda é muito relevante. Então é o caso do Flávio Bolsonaro, também é o caso do governador Romeu Zema, do governador Ronaldo Caiado, do governador Tarcísio, do Ratinho Júnior. Esses todos são candidatos que ainda precisam se nacionalizar e que eles só vão ser mais levados a sério pelo eleitorado quando as redes sociais estiverem mais robustas mesmo. Quer dizer, as redes sociais vão ser um grande sinal de que a candidatura está colando fora daquele eleitorado que já era o cativo deles, que era no próprio estado. Todos eles têm bons números nos próprios estados, mas eles precisam ser conhecidos fora. Pois é, agora o que a gente viu nos últimos tempos, né, nesses últimos anos aí de governo Lula, foi de ter sempre uma reclamação no que diz respeito à comunicação do governo, né? Sempre tinha problema, errou na comunicação, o próprio presidente Lula dizendo que não sabia, que o governo dele não conseguia divulgar o que estava fazendo, o povo não entendia. Houve esse investimento muito grande na comunicação, a gente vê vídeo agora sempre, né? Todo lado tem um vídeo do Lula abraçando, tem muita coisa acontecendo. Essa estratégia, de acordo com a pesquisa, ela deu certo, de certa forma? Ela está dando certo, ela não é suficiente e não é suficiente para reverter todo o poder da direita nas redes sociais, mas ela está dando certo sim. Tipo, na prática, a gente vê que realmente era até uma dúvida, né, que a gente tinha e que, enfim, os analistas de política em geral tinham, que se o problema do governo era um problema de comunicação mesmo, ou se era um problema de entrega, né? Não adianta ter uma comunicação excelente se você não tem muito o que mostrar. Mas, assim, na prática, quando a comunicação foi mais para os trilhos e teve um impacto maior, e junto com a equipe ali do Sidônio Palmeira, ele investiu muito em ter gente mais jovem, que comunica mais com o público mais jovem, que domina mais a linguagem das redes mesmo, ele investiu nisso e o Lula parou de perder todas as batalhas, como era o costume. Até então, nos últimos anos, a gente via a direita ganhando batalha uma após a outra, assim, sem muita dificuldade, sem muita dúvida, antes do resultado, né? Tipo, quando começavam a brigar nas redes sociais, a gente já olhava e já sabia que a direita ia ganhar. Isso não é mais uma certeza, então é realmente um resultado. Agora, nas redes sociais, nada é construído da noite para o dia. Você começar, faltando um ano, ou 1 ano e meio, 2 anos para a eleição, começar um trabalho para poder chegar lá muito forte, obviamente não vai funcionar tanto quanto ter um trabalho de 5 anos, 8 anos, construindo rede, alimentando militância, dando para que as pessoas defendam o seu governo ou defendam as suas posições, e dando ferramentas mesmo, dando conteúdo para que as pessoas, não só você, não só a sua rede social, mas as outras pessoas que te defendem, também consigam continuar defendendo, consigam continuar te fortalecendo mesmo nesses debates. Então, obviamente, isso ainda é uma dificuldade da esquerda, porque a direita já tem uma rede muito grande que vai muito além do ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora não pode nem postar mais em redes sociais, e vai muito além do Flávio Bolsonaro. Tem essa rede ali que é o grupo do entorno, assim, e inclusive isso é até uma dificuldade para os outros candidatos da direita, porque eles têm que comunicar com a direita, mas eles sabem que se esse entorno das redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro for contra eles, a vida deles fica muito mais difícil. André, agora um outro ponto que a gente, claro, quando fala sobre rede social e candidatos eleitorais, a gente sempre pensa também na questão do avanço da inteligência artificial. Hoje, inclusive, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, falou um pouco sobre isso, disse que o uso indevido dessa tecnologia pode comprometer a lisura das eleições, e esse é um ponto também que a Justiça Eleitoral tentou nos últimos pleitos para evitar justamente ali uma confusão
do conteúdo por parte de quem acessa aquele material na internet. Na sua avaliação, isso ainda precisa de discussão para avançar no país? Como que isso também pode ter algum impacto até a ida dos eleitores às urnas em outubro? O impacto pode ser gigantesco, aterrador mesmo. A gente tem que ter bastante cuidado, porque primeiro que é uma capacidade sem intenção. Então, na prática, antes você precisava colocar muita gente para poder fazer texto, poder produzir, para poder colocar e defender seu candidato. Agora você pode ir lá e gerar uma imagem com inteligência artificial em menos de 1 minuto, fazer um texto bem feito, às vezes incomoda um pouco, porque a gente não está muito acostumado, mas um texto bastante coeso, bastante coerente, em poucos segundos. Então dá para produzir muito, dá para você, com pouca gente, fazer muito conteúdo. E, obviamente, os vídeos, especialmente, são bem assustadores, porque eles estão cada vez parecendo mais verdadeiros, eles estão muito realistas, e aí fica muito mais difícil você desmentir algo que a pessoa vê num vídeo, né? Especialmente que a gente tem os dados de que pessoas mais simples também têm acesso a redes sociais, e especialmente ao WhatsApp, mas também a redes como o Facebook. Essas pessoas têm acesso na mão, no próprio celular. Às vezes ela está voltando do trabalho ali, no trânsito, dentro de um ônibus, de um metrô, vendo um conteúdo de rede social, ela não vai ter atenção para um detalhe que o vídeo mostra que a pessoa está diferente. Ela não vai ter atenção para poder ir checar nos meios de mais confiança. E às vezes ela nem confia mais tanto assim nos meios de comunicação, e ela não vai ter tempo de checar para saber se aquilo é verdade ou não. Então, de fato, a gente tem um risco muito grande. A gente já viu o que a gente chama fora de fake news, e eu destacaria que não é só notícia falsa, mas também notícia enviesada, com um filtro ali de como você lê essa notícia. Tudo isso já impactou muito as eleições anteriores. Com a produção, com a inteligência artificial, com uma produção muito maior e com a possibilidade de produzir imagens e vídeos realistas, isso realmente fica muito mais perigoso. As pessoas vão precisar ter muito mais atenção para não votarem desinformadas. Vai ficar cada vez mais difícil para o candidato desmentir ataques, né? Desmentir coisas que dizem sobre ele que não são verdade. Agora, André, através desses dados deste levantamento, é possível a gente dizer que dá para identificar as diferenças das estratégias entre esquerda e direita até aqui em relação a essas eleições? Lula, ele ainda não conseguiu estabelecer uma estratégia, ainda não está numa estratégia que saiu da rede. Ele ainda é menos candidato e mais institucional. Então, ele não desce tanto para a briga, para o ataque, para a crítica do governo anterior. Ele até fez isso ali no início do governo. Ele tentou ficar mais institucional. Mas as redes da presidência, né, o GovBR e outras redes ligadas ali ao presidente, e inclusive alguns militantes, já começaram a descer mais, né? E para uma briga mais na cintura, não só aquela postura institucional. Na direita, essa amarra não existe, especialmente na direita de quem não está num cargo de governador, por exemplo. E aí as críticas, o tom vai subindo a gente já vê esse tom subindo. E isso, obviamente, tem um impacto positivo no engajamento, né? Tipo, o impacto acaba aumentando, porque você fica mais livre, você reage mais aos likes, aos engajamentos. Então é uma vantagem que quem não está no poder tem, e que a gente já vai vendo isso acontecer. Especialmente o Flávio está aproveitando essa vantagem, mas também é isso que quando a gente vê alguns impulsionamentos ali, tipo, alguns pontos fortes, alguns dias em que os outros pré-candidatos à direita vão bem, eles também são, em geral, esses dias em que eles também criticam de forma mais enfática, que eles fazem ataques mais diretos ao governo e Lula.
Então dá para ver um pouco essa diferença de estratégia agora. Eu não acho que ela vai dar para o Lula ficar institucional até o final. A tendência é ele ficar menos propositivo, menos positivo também, junto com os outros, quando for chegando mais perto da eleição, mas ele ainda tem que manter de alguma forma um figurino ali por um tempo. Agora, André, até que ponto esses seguidores, que a gente falou o tempo inteiro desse aumento no número de seguidores, desse crescimento aí, até que ponto essa questão pode ali confundir com o apoio político real? Na prática, tem apoio político real. Esses seguidores não são só códigos, né, atrás da tela. Tem pessoas atrás deles movendo não só os posts, mas os lives, etc., mas as brigas também, né? Tem as paixões deles ali ajudando a mover as redes. Obviamente a gente não olha só para seguidores também, a gente também olha o que as pessoas estão buscando no Google, a gente também olha para como as notícias estão repercutindo, que notícias repercutem mais, que sites estão tendo mais audiência. E na prática, assim, hoje a gente não vive mais, a gente não separa mais quem a gente é virtualmente de quem a gente é fora, né? A gente trata mais de uma realidade virtual mesmo do que de uma separação entre real e virtual. Então, é muito improvável que uma pessoa possa apoiar um candidato nas redes sociais e ser um eleitor completamente diferente daquilo que ela se mostra nas redes sociais. E especialmente nos sinais fracos ali, né? Você pode até não ser alguém que vá para as redes sociais brigar pelo seu candidato, mas você assiste mais o vídeo dele, você gosta mais, você às vezes deixa um like, que é muito simples de deixar. Like no Instagram, você dá 2 cliques, ficou um like. Você vê um vídeo, deu 2 cliques, vira like. Então, na prática, são pessoas que estão fazendo isso, e essas pessoas, elas realmente carregam das redes sociais para a vida e da vida para as redes sociais, tá? Não tem muito mais essa fronteira. Como a gente está com o celular o tempo inteiro na mão, as redes sociais viraram quase uma extensão do corpo mesmo, né? Você está ali na rua, como eu falei, na rua ou em casa, vendo alguma coisa, e você já está conversando com alguém ao mesmo tempo, conversando com a sua família, conversando com os amigos, mandando aquilo que você achou, uma notícia que te impactou para eles. Então, realmente, não dá para a gente fazer essa separação de real e virtual mais. Tá certo, então. É isso aí, André Heller. Muito obrigada, viu, André Heller, que é diretor técnico da BITS, que fez esse levantamento a pedido de O Tempo Brasília. Muitíssimo obrigada por estar conosco aqui no Tempo News e até uma próxima oportunidade. Boa noite para você. Obrigado, boa noite. Isso aí, até a próxima, né, Cília? Pois é. Vamos seguindo aqui, André, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu autorização do ministro Alexandre de Moraes para receber algumas visitas, viu? Luciane Landim, com quem o ex-presidente quer se reunir agora, hein? Olha, tem uma lista de pedidos de Bolsonaro, essa lista que foi protocolada ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E nela há o nome do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, também do novo líder da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto, do ex-secretário especial de Assuntos Fundiários e presidente licenciado da União Democrática Ruralista, Naban Garcia, também do deputado federal Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, e dos senadores Wilder Moraes, do PL de Goiás, e Magno Malta, do PL do Espírito Santo. Lembrando que Magno Malta tentou entrar na Papudinha, local onde Bolsonaro cumpre a pena por tentativa de golpe de Estado desde o dia 15 de janeiro, 2 dias depois da transferência do ex-presidente da Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Na ocasião, ele não tinha autorização para entrar no local, essa autorização que precisa ser assinada pelo ministro Alexandre de Moraes
Moraes por se tratar de um processo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e que tem o ministro como relator na Suprema Corte. Magno Malta foi orientado ali na ocasião no batalhão da Polícia Militar que não podia acessar o local sem essa autorização do Supremo Tribunal Federal e deixou ali, tentou fazer algumas fotos. Agora ele volta ao Supremo Tribunal Federal com um pedido formal para visitar Jair Bolsonaro nessa cela que o ex-presidente ocupa na Papudinha. Ainda não temos decisão do ministro sobre esses pedidos. Moraes que pode autorizar ou rejeitar essas visitas que podem ir a Jair Bolsonaro na Papudinha. André. E o presidente Lula conversou hoje, mudando de assunto, por telefone, com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre o Conselho de Paz criado pelo presidente americano, Donald Trump, para estabelecer uma nova gestão na faixa de Gaza. Pois é, em cerca de 1 hora de ligação, segundo o Palácio do Planalto, Lula e Macron defenderam o fortalecimento das organizações das Nações Unidas e concordaram que iniciativas em matéria de paz e segurança devem estar alinhadas aos mandatos do Conselho de Segurança e também aos princípios e propósitos da Carta da ONU. Os dois foram convidados por Trump para integrar o Conselho. Macron foi o primeiro chefe de Estado a recusar oficialmente esse convite. Pois aí o Lula também conversou por telefone com Trump ontem, né? E ele pediu que o colegiado se limite à questão de Gaza e veja aí a possibilidade de um assento para a Palestina. O temor do Brasil é que outros países, de outros países também, né? Que o Conselho acabe aí se tornando uma ONU paralela, o que, de fato, enfraqueceria ainda mais as Nações Unidas. Lula e Macron também trataram da situação na Venezuela após a invasão dos Estados Unidos ao país e a prisão do ditador Nicolás Maduro. Lula também reforçou o apoio ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, assinado pelos dois blocos neste mês de janeiro, né, como uma importante contribuição para a defesa do multilateralismo e também do comércio baseado em regras. E esse acordo, ele contou com forte resistência da França, exatamente devido a protestos dos agricultores franceses que temem ali, né, perder a competitividade com a entrada dos produtos sul-americanos. Lulandinho, o presidente ainda não respondeu ao convite dos Estados Unidos, né, para integrar esse Conselho de Paz. Será que depois dessa conversa com Macron ele já tem uma resposta definitiva, sim ou não? Olha, ainda não respondeu e pelos sinais que nós temos até aqui, a resposta deve ser não, seguindo aí a decisão também da França, liderada por Emmanuel Macron. O Conselho de Paz, criado por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, não é bem visto pela diplomacia brasileira e nem por aliados que atuam ali no entorno do presidente Lula. E o temor é justamente que esse órgão, esse organismo, o Conselho de Paz, vire uma ONU paralela, defendendo, discutindo ações que vão além de Gaza, enfraquecendo organismos da Organização das Nações Unidas. E é justamente nesse sentido que Lula atua, que Lula vem declarando, pedindo que os órgãos que atuam ali dentro da ONU, eles sejam fortalecidos, além desse Conselho de Paz criado por Donald Trump. Foi nesse sentido também que Lula conduziu uma conversa ontem com Donald Trump por telefone, mais um contato que o brasileiro teve com o líder dos Estados Unidos e nessa ligação telefônica Lula falou ali com o presidente dos Estados Unidos sobre o convite que recebeu para participar do Conselho de Paz e propôs que o órgão apresentado pelos Estados Unidos se limite à questão de Gaza, que essa é justamente uma preocupação ali da área diplomática do Brasil e também do entorno de Lula. Também pediu que esse Conselho de Paz preveja um assento para a Palestina. Lula também reiterou a importância de uma reforma abrangente da Organização das Nações Unidas, fortalecendo, como a gente falou, esses organismos internos que atuam ali na ONU, como, por exemplo, o Conselho de Segurança.